Em 1938, Walt Disney considerou pela primeira vez fazer uma versão animada de A Bela Adormecida, conto de fadas de Charles Perrault de 1697. Joe Grant até chegou a fazer uma arte preliminar, mas o projeto não avançou. Anos mais tarde, a Disney registrou A Bela Adormecida como um título de produção planejado com a Motion Picture Association of America em 19 de janeiro de 1950, após a resposta positiva do público na pré-estreia de Cinderela. Em novembro daquele ano, o Los Angeles Times confirmou oficialmente o desenvolvimento do filme. Disney imaginou A Bela Adormecida como o auge das realizações do estúdio e estava disposto a reunir todos os recursos necessários para fazer a produção. Ele reconhecia a dificuldade de produzir outro conto de fadas que não lembrasse Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, e Cinderela, de 1950. Então Disney repetia constantemente à sua equipe que o projeto precisava ser diferente. O trabalho principal de elaboração da história foi feito por Ted Sears, Winston Hibler, Bill Pitt e Ralph Wright, que se juntaram a outros roteiristas conforme a produção prosseguia. Eles decidiram se concentrar na primeira metade da história de Perrault, para desenvolver um relacionamento convincente entre os personagens. A segunda metade da história de Perrault, descartada pela Disney, tem tons de Branca de Neve, mas até mais macabro. Após o casamento entre a Bela Adormecida e o príncipe, ele se torna rei com a morte do pai, e a leva para morar com ele e os dois filhos do casal em um castelo. Um dia, ele declara guerra contra o reino vizinho e vai para o campo de batalha, deixando a mãe rainha responsável por tudo. No entanto, a mãe dele é uma ogra e manda a nora para uma floresta isolada, planejando comer os netos no jantar. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. O primeiro esboço conhecido da animação foi escrito em abril de 1951, apresentando o beijo que despertava a protagonista e o encontro entre o príncipe Felipe e Aurora antes dela sucumbir à maldição. Curiosamente, na história de Perrault, o beijo não existe e a Bela Adormecida é despertada apenas com a presença do príncipe ajoelhado ao lado de sua cama. O primeiro esboço também inclui os nomes das fadas, que foram reduzidas de 8 para 4, e suas habilidades mágicas correspondentes. Originalmente, Tranquility seria a fada dos sonhos, Fenerdel a fada da floresta, Mary Ratter a fada dos elementos e a Malévola a fada das trevas que lança a maldição em Aurora. A equipe de história decidiu expandir os papéis das fadas boas, as transformando em guardiões cômicas da princesa, enquanto a fada má seria uma vilã mais poderosa. Nessa versão da história, Malévola conjuraria uma roda de fiar indestrutível, da qual o rei e a rainha tentariam sem sucesso se livrar. Eles seriam forçados a esconder a filha no castelo e nunca deixar sair. A princesa foi imaginada inicialmente como uma pobre garota rica, sobrecarregada com sua linhagem real e sonhando em explorar o mundo fora do castelo. Pouco antes de seu 16º aniversário, ela trocaria de roupa com uma criada e escaparia secretamente para a floresta, onde conheceria e se apaixonaria pelo príncipe. Ele viajaria para uma terra distante e retornaria alguns anos depois para lutar contra a Malévola com a ajuda das fadas boas. Encontraria a princesa adormecida e acordaria com um beijo. As ideias de história desse período também incluíam as fadas boas tentando cercar o castelo com um círculo protetor e Malévola tendo um abutre como ajudante comicamente incompetente, embora o esboço inicial o retrate como um falcão sinistro. Em junho de 1952, o storyboard completo de A Bela Adormecida foi concluído, mas Disney o rejeitou por achar que a abordagem era muito semelhante aos filmes anteriores do estúdio. Os roteiristas descartaram a versão original e começaram do zero, decidindo manter várias ideias e sugestões anteriores, como o encontro do príncipe com a princesa antes que a maldição se cumprisse e o período que a Aurora dormiria sendo mais curto. A equipe de história até desenvolveu uma sequência em que a Aurora e o príncipe Felipe se encontram pela primeira vez durante uma caça ao tesouro, mas abandonou a ideia por achar que ela se distanciava muito do enredo central. Em vez disso, foi escrito que eles se encontraram por acaso na floresta, que havia sido introduzido no esboço em 1951. Buscando uma narrativa mais séria, Disney decidiu cortar várias piadas envolvendo as fadas boas, que ele considerou mais apropriadas para curtas do Pato Donald. Já renomeadas como Flora, Fauna e Merryweather, as fadas boas foram originalmente destinadas a governar os domínios indicados por seus nomes, com a Flora sendo responsável pelas flores e plantas, a Fauna supervisionaria os animais e os pássaros, e Merryweather controlaria o clima. No fim, Disney também descartou a ideia por achar que ela não ajudava no enredo central. A produção teve dificuldade de diferenciar a terceira princesa do estúdio. Uma forma de a diferenciar foi criar uma personalidade nova e mais moderna para torná-la mais atraente para o público. Além disso, os roteiristas tiveram a ideia de as fadas criarem a Aurora em uma cabana na floresta, sem que ela soubesse sua origem ou o perigo que enfrentava. O aprimoramento dos animadores em esboçar uma figura masculina realista levou também a Disney a expandir o papel do príncipe. Para estabelecê-lo como o verdadeiro amor de Aurora, a equipe de história desenvolveu o enredo no qual Malévola sequestra o príncipe Felipe, e
planeja mantê-lo prisioneiro em seu castelo por um século, uma referência ao sono de 100 anos de A Bela Adormecida na história de Perrault. Mesmo que Disney quisesse diferenciar as princesas, vários elementos de animação se originaram de ideias descartadas de A Branca de Neve e os Sete Anões e Cinderela, incluindo o casal dançando em uma nuvem e a fuga de Felipe do domínio da vilã. Walt Disney passou 3 anos procurando uma voz para a Princesa Aurora e considerou arquivar o projeto completamente antes que Mary Costa fosse escalada em junho de 1952. Ela foi convidada para um teste pelo compositor Walter Schumann, que a ouviu cantando em um jantar para a indústria do entretenimento. Nascida no Tennessee, seu forte sotaque sulista quase a impediu de ser escalada até ela provar que poderia sustentar um sotaque britânico. Na versão brasileira, a voz dos diálogos de Aurora é da locutora Maria Alice Barreto, que mais tarde deu voz a Branca de Neve na segunda dublagem do filme, feita pelo estúdio de dublagem Hillsong. Disney contatou Mary Costa poucas horas após sua audição para confirmar que ela tinha o papel. Antes dela ser escalada, discos de LP de 40 cantoras foram ouvidos pelos roteiristas e 15 delas chegaram a fazer testes. Costa gravou suas falas por 3 anos, de 1952 a 1957. Já a voz do Príncipe Felipe, 20 cantores fizeram testes e Bill Shirley, que tinha uma voz de barítono alta e experiência em ópera leve, foi a escolha final. Shirley e Costa chegaram a gravar testes juntos para determinar se suas vozes se complementavam. Quando Disney se convenceu disso, ele aprovou a escalação de ambos. Já o papel de Malévola para Eleanor Audley foi uma sugestão pessoal de Disney. Audley inicialmente recusou, pois tinha tuberculose e não sabia se seria forte o suficiente para as sessões de gravação. Ela reconsiderou e aceitou o trabalho quando começou a se sentir melhor. Mais tarde, Audley contou que tentou contrastar para que a voz soasse doce e desagradável ao mesmo tempo. Disney também escalou Barbara Luddy como Merryweather e Barbara Jo Ellen para ser Fauna, que havia sido frequentemente comparada pelos roteiristas a Vera Wagner, personagem que ela criou e retratou no rádio e no cinema durante as décadas de 1940 e 1950. Muitos atores fizeram testes para o papel do Rei Estevão até Taylor Holmes ser finalmente escalado em seu último papel no cinema antes de sua morte em setembro de 1959, 8 meses após o lançamento do filme. Vários atores regulares do estúdio foram escalados para o filme, incluindo Verna Felton como Flora e Bill Thompson como Rei Humberto. Em 1952, Walt Disney planejou lançar A Bela Adormecida em 1955, mas a produção sofreu com atrasos substanciais e precisou ser adiada. Em abril de 1954, o filme estava programado para ser lançado em fevereiro de 1957, mas logo foi adiado novamente para o Natal daquele ano. Posteriormente, ele foi marcado para o Natal de 1958 e, finalmente, para janeiro de 1959. Parte desses atrasos envolvia reescritas no roteiro, foco do estúdio em outros projetos e até a construção do parque da Disney. A produção começou em julho de 1953, quando o diretor Wilfred Jackson começou a criar uma cena piloto na qual Aurora e Felipe se encontram na floresta. Jackson gravou diálogos, montou um rolo de história e estava pronto para começar a animação preliminar, mas Disney ficou insatisfeito com a versão original da cena. Jackson, ao lado de 3 roteiristas, reescreveram a cena extensivamente nos meses seguintes, antes da versão revisada ser aprovada. Em janeiro de 1953, Jackson teve um ataque cardíaco e foi substituído por Eric Larson, que assumiu o papel de animar a cena. Decidido a adotar uma abordagem diferente para o design visual do filme, Disney disse a Larson que precisava de uma ilustração em movimento e que não se importava com quanto tempo levaria para o processo ser feito. O ilustrador dinamarquês Kai Nielsen foi o primeiro a criar esboços de estilo para o filme, que sugeriam um design etéreo com cores suaves. Ken Anderson, designer de produção do filme, ficou impressionado com a arte, mas achou que as pinturas em pastel do artista seriam difíceis de traduzir para a animação. O estúdio encarregou John Hent de ajudar a interpretar a arte de Nielsen, com tintura de celuloide opaca, mas Nielsen deixou o estúdio em abril de 1953. O estilo do filme se desenvolveu após a visita de Hent ao Cloisters, museu localizado em Nova York. Lá, ele viu a Unicorn Tapestry, uma série de 7 tapeçarias feitas no sul da Holanda por volta de 1495 e 1505. Hent levou reproduções da tapeçaria ao estúdio e fez esboços inspirados pela visita ao museu, sugerindo o material como modelo visual para o design do filme. Disney aprovou a ideia e o artista de cenários Eyvind Dier fez pinturas experimentais baseadas nos esboços. Como Disney desejava que A Bela Adormecida tivesse um visual unificado do início ao fim, ele nomeou Ayer tanto artista de cores como o diretor artístico do filme, dando a ele controle sem precedentes sobre a aparência visual da animação. A Bela Adormecida foi o primeiro filme do estúdio em que as pinturas de cenários definiram sua direção de arte.
Antes do início da animação, uma versão de referência live action, com atores fantasiados, foi filmada para os animadores estudarem os movimentos dos personagens. Disney insistiu que eles fossem os mais realistas possíveis, o que gerou reclamações dos animadores que achavam o método pouco criativo. Elaine Stanley foi contratada para fornecer referências live action para a Princesa Aurora e algumas cenas das Três Fadas Boas. Seu figurino foi criado pela figurinista Alicia Estes, a pedido de Mark Davis como sua primeira tarefa para o estúdio. O Príncipe Felipe foi modelado por Ed Kemmer, que, para algumas cenas da batalha final, teve que andar em uma carroça de madeira que imitava um cavalo. Em junho de 1994, Disney começou a construir o próprio parque temático e desenvolver uma série de programas para a TV, como o Clube do Mickey. A maioria do pessoal do estúdio que trabalhava em A Bela Adormecida na época foi designado para desenvolver esses projetos. A produção da animação chegou a ser suspensa, embora o castelo da Disneylândia tenha sido nomeado Castelo da Bela Adormecida para promover o filme. Durante esse período que a produção ficou suspensa, o projeto foi entregue a Erdman Penner e Joe Rinaldi para desenvolvimento posterior, com o storyboard concluído e discutido com Disney no início de 1955. A produção foi retomada em dezembro de 1956, mas embora Disney insistisse em supervisionar todos os aspectos do filme, ele permaneceu focado no parque. Alguns animadores até chegaram a culpá-lo pelos atrasos. Segundo o animador Ollie Johnston, foi difícil para a Disney se concentrar na animação porque estava envolvido na construção do parque e não tinha tempo ou energia para investir no filme. O executivo do estúdio Harry Titler contou que, após a exibição da filmagem finalizada em 22 de agosto de 1957, Disney expressou desinteresse no filme e não deu o mesmo tratamento que dariam nos anos anteriores. Os atrasos na produção aumentaram os custos do filme, como o caso da cena da floresta, que levou anos para ser concluída e desagradou Disney. Para evitar que o filme custasse ainda mais, um sistema de cotas foi introduzido em certo ponto, exigindo que os animadores criassem um número específico de desenhos por dia. Mesmo que Disney não tivesse empolgado ou focado no projeto, a equipe que estava por trás dele estava empenhada em fazê-lo acontecer, como o caso de Avi Dier. O estilo distinto de Dier para A Bela Adormecida foi influenciado pela arte pré-renascentista do norte da Europa. Sobre a criação do estilo de fundo do filme, Ayer afirmou que queria um gótico estilizado e simplificado, linhas retas, altas e perpendiculares, como catedrais góticas. Criando uma tapeçaria medieval a partir da superfície sempre que possível, todos os primeiros planos dele eram desenhos de tapeçaria com ervas daninhas, flores e gramíneas decorativas. Segundo o artista, como era óbvio que o estilo e os detalhes góticos evoluíram a partir da influência árabe adquirida durante as cruzadas, ele achou perfeitamente admissível usar padrões e detalhes encontrados nas miniaturas persas. E como as miniaturas persas tinham muito em comum com a arte chinesa e japonesa, Ayer achou que não havia problema em colocar um pouco dessas artes no filme, especialmente em closes de flores e galhos. Sua principal fonte de inspiração foi As Riquíssimas Horas do Duque de Berry, livro de horas ilustrado por Hermann e Jean Limbor, que contém orações a serem ditas a cada hora canônica do dia. Dali ele tirou cores-chave como amarelo esverdeado para as chamas da Malévola e o rosa e o azul para o vestido de Aurora. Ayer também combinou influências históricas com uma visão modernista, oferecendo uma aparência mais estilizada e cores ousadas de fundo e personagens, diferente do que era visto nos filmes anteriores da Disney. Em seus 5 anos trabalhando no filme, Ayer criou cerca de 300 pinturas de desenvolvimento visual, centenas de esboços de cenas em miniatura e dezenas de pinturas de fundo importantes, com cerca de 4,5 metros de comprimento. Tom Oreby, cujos designs empregavam um tema semelhante aos fundos de Ayer, foi o estilista dos personagens do filme. O primeiro artista da Disney a receber crédito por essa função, Oreby trabalhou em estreita colaboração com Ayer e criou esboços preliminares para a maioria dos personagens, incorporando fortes planos horizontais e verticais como as pinturas de fundo. O departamento de tinta e pintura da Disney foi responsável por garantir que os estilos dos dois artistas combinassem no filme. Adotando o estilo de Ayer, o animador Mark Davis foi o supervisor de animação de Princesa Aurora e trabalhou no design da personagem com Oreby, cujos designs anteriores de Aurora foram influenciados por Audrey Hepburn. Estilizando a personagem para combinar com os cenários, Oreby incorporou linhas verticais às dobras de seus figurinos e redemoinhos bidimensionais em seus cabelos. Já Davis aprimorou suas feições e roupas, adicionando arte nouveau e arte déco em seus cachos. O design final de Aurora foi mais refinado do que o das heroínas anteriores da Disney e, portanto, exigiu mais atenção aos detalhes do que qualquer personagem animado anterior.
Também encarregado de supervisionar a animação e design de Malévola, Davis foi influenciado por uma pintura de um livro tchecoslovaco que encontrou em sua biblioteca. Embora seus designs originais tivessem detalhes vermelhos no traje da vilã para destacar seu formato semelhante a uma chama, Ayer pediu para mudá-lo para lilás, porque o vermelho parecia muito forte. Davis também adicionou chifres e uma gola semelhante a asas de morcego para dar à personagem uma aparência mais diabólica, e adotou um traje com características reptilianas como um prenúncio de sua forma de dragão. Embora os artistas de layout e animadores tenham ficado impressionados com as pinturas de Ayer, eles ficaram desanimados ao desenhar um estilo desconhecido e temeram que uma estética modernista não se adequasse ao conto de fadas. Eles tiveram dificuldade para fazer os personagens se destacarem em suas detalhadas pinturas de fundo. Os próprios personagens precisavam ser estilizados para combinar com o design de Ayer. Então, outra reclamação recorrente era que o design e estilo de cores do artista atrapalhavam na animação dos personagens. Em dado momento, Frank Thomas e Milt Kahl chegaram a se rebelar e foram ao escritório de Disney reclamar, que argumentou que os animadores sempre assimilaram previamente estilos e insistiram no design visual. O design de Ayer levou o Disney a filmar A Bela Adormecida em Super Tecnerama 70, sendo o primeiro filme de animação nesse formato. Essa decisão apresentou dificuldades adicionais aos animadores e artistas de layout, que tiveram que trabalhar com folhas de papel muito grandes e criar o dobro de arte para preencher o quadro. Os designs de Orb também receberam reclamações dos animadores, que diziam que eles eram rígidos demais para a animação. Segundo Ken Anderson, os personagens se tornaram tão rígidos que era impossível simplesmente fazê-los se encaixar no estilo e ainda serem atraentes. Animador de controle de qualidade de Aurora, Yuval Takamoto, contou que o processo era tão trabalhoso que limitava pessoas de nível intermediário como ele a completar apenas 6 ou 7 desenhos por dia, uma fração dos 24 necessários para cada segundo de filme. A Bela Adormecida foi o último longa-metragem de animação da Disney feito à mão antes do estúdio mudar para o processo de Xerox com 101 Dálmatas de 1961. Mas a Xerox foi parcialmente usada em A Bela Adormecida para animar a floresta de espinhos na cena final da batalha. Mais tarde, Disney substituiu tardiamente o diretor supervisor Eric Larson por Clyde Geronimi, que entrou em conflitos criativos com Ayer. Segundo Geronimi, as pinturas tinham detalhes demais e os cenários se tornaram mais importantes do que a animação, dizendo que o filme tinha se tornado mais parecido com cartões de Natal. Na época, a Disney também achou que havia muito foco no design do filme em detrimento da história. Em março de 1958, antes da conclusão de A Bela Adormecida, Ayer deixou a Disney para trabalhar na John Sutherland Productions, abrindo espaço para Jeromini suavizar as pinturas de fundo com um aerografo para que não competisse com a animação. Porém, o belíssimo trabalho de Ayer ainda pode ser visto no filme. Eu sou Julia Gavilã e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!